Agora, esse problema é chamado de lombalgia e é preciso tratar o quanto antes. Sobre esse assunto, se você tiver dúvidas, 998780997 é o nosso WhatsApp Cidade. Né? A gente conversa agora ao vivo com o médico Emanuel Ribeiro na coluna Clínica da Cidade de hoje. Doutor Emanuel, muito bom dia. O que é lombalgia? Bom dia, Mário Flávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Prazer imenso falar sobre esse tema aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho de saúde, né? Adoro participar dessa coluna porque a gente acaba esclarecendo muitas dúvidas aos pacientes e, por incrível que pareça, essa semana encontrei um paciente lá no centro da cidade e falou: escutei sua entrevista, viu? Gostei muito e eu já estava para ir no posto de saúde e acabei tirando minhas dúvidas com você. Mas enfim, vamos lá, se mostra que a gente está no papel certo. Lombalgia, Mário e ouvintes da rádio, é uma doença super importante, tá? Que acomete muitas pessoas. 7 a cada 10 pessoas acabam em um momento da vida apresentando dor lombar, que é a lombalgia, tá? Aquela dor naquela região da coluna, a região mais inferior, tá? E essa dor ela pode ser aguda ou crônica. Então é um problema, inclusive, de saúde pública, né, pela alta taxa de afastamento ao trabalho que apresenta. Desculpa. Tudo bem, pode seguir. Então a gente precisa ter esse cuidado com a saúde, tá? A lombalgia realmente é um problema de saúde que afeta muitas pessoas. Ô, doutor, o que provoca essa lombalgia? Por exemplo, eu vou agora ajeitar a minha posição aqui na cadeira, que eu estava meio... eu venho com um probleminha nas costas já e venho tratando, e uma das coisas que a fisioterapeuta que vem cuidando, ela disse: olha, você tem que melhorar a sua postura ao sentar. Inclusive eu passei a apresentar o programa aqui com o Renato, parte dele em pé, parte dele sentado. A postura que a gente adota no dia a dia, tipo se sentar, se deitar na verdade, né, e ficar com aquelas costas assim, sem ser encostado na cadeira, isso pode provocar a lombalgia? Pode sim, Mário. Outra pergunta. Na verdade, essa é uma das principais causas de dor lombar, de lombalgia, tá? Existem várias causas, né, que podem ocasionar dor nessa região do segmento da coluna lombar, que, diga-se de passagem, que é a dor mais frequente da coluna, né, porque é uma área muito móvel da coluna. Existem 2 áreas na coluna que são muito móveis: a coluna cervical e a coluna lombar. Pela essa capacidade de mobilidade, você força mais essas regiões e, consequentemente, você acaba sentindo mais dor. E a postura sentada de forma errada é uma das causas principais de dor, porque você acaba sobrecarregando os discos intervertebrais e as terminações nervosas que saem dessas regiões para ir para as pernas, né, para a coluna, para o tronco. Então a gente precisa ter cuidado com a postura. Isso é uma coisa muito importante. Sentar sempre com a coluna ereta, tá? E botando o peso do corpo todo na região glútea, né? A gente não pode dobrar a coluna para frente ou para trás muito durante a posição sentada. Existem outras causas também, além da postura sentada de forma inadequada, como, por exemplo, aumento da circunferência abdominal, fraqueza da musculatura intervertebral, aquela musculatura que segura a coluna lombar de fato, né, que serve como um pilar ali para a coluna, né, o sedentarismo, a falta de atividade física, né, a obesidade. Então são causas bem frequentes. A postura com que você dorme também, não só a postura sentada, também pode contribuir para o aparecimento de dor lombar. Aumento da gordura abdominal, que é o popular aumento do bucho, né? Isso aí. Pessoas que têm mais, né, gordura na região do abdômen pode de fato apresentar mais. Por quê? Porque o peso do abdômen, o peso da barriga, né, ela acaba sobrecarregando muito a coluna e impulsionando essa coluna mais para frente. Então o paciente que é mais gordinho, que tem aquela gordura na região abdominal, ele apresenta uma hiperlordose, que é aquela curvatura anterior da coluna. Isso é um fator de risco importante, tanto para dor lombar, como para surgimento de doenças como hérnia de disco. Olha, uma coisa que eu não tinha noção, né, e eu só tive a partir de chegar nesse tratamento que eu venho fazendo. Água, né, inclusive eu estou com uma garrafa, me dá aqui, por favor, Vinícius, com uma garrafa aqui gigante de água que eu tomo agora durante a manhã, que é essa aqui, né, olha o tamanho da bicha. É 1,5 litro de água, né, e a doutora disse o seguinte: olha, você precisa tomar no mínimo 3 litros de água por dia, porque a ausência de água ela acaba prejudicando os discos da coluna e pode inclusive ser essa dor nas costas, é a ausência de água, né? Isso aí, desidratação é uma das causas.
Por quê? O componente do disco intervertebral, né, a doutora que está ali acompanhando, provavelmente a fisioterapeuta, ortopedista, ela lhe orientou por isso, porque os discos intervertebrais, que são estruturas moles, ali, gelatinosas, que diminuem o impacto da coluna, ela é composta por 90% de água. Então, água e colágeno. Se a gente tem uma desidratação, acaba faltando água também nessa região, acaba ressecando. Então, esse ressecamento causa desgaste e maior impacto da coluna vertebral. Inclusive, é uma das causas de fratura, microfraturas, né? Porque a gente não fratura uma coluna de forma tão fácil, né? Isso aí é um processo mais crônico, mas as microfraturas pode ser também decorrente da falta de água, da desidratação. Excelente orientação, parabéns para a doutora. Ainda nesse assunto, né, o Jânio manda aqui a pergunta para como é que ele difere, né, aqui a dor lombar de uma dor lombar simples, um jeito que ele dá jogando bola ou correndo, de uma lombalgia crônica, alguma coisa nesse sentido, assim. Como é que a pessoa diferencia? Isso aí, Jânio, perfeito. Vamos lá. O que acontece? A dor lombar aguda é aquela dor lombar que aparece após um movimento inadequado, após você pegar um peso, após você dormir e acordar já com essa dor de forma aguda, tá? E geralmente essa dor ela vai durar até 3 semanas. Quando essa dor ela passa de 3 semanas e ela persiste, prejudicando seu sono, prejudicando sua qualidade laborativa, ou seja, sua capacidade de trabalhar, né, causando impotência funcional, a gente chama, você não consegue desenvolver os movimentos da coluna de forma adequada e com qualidade, essa dor ela precisa ser investigada. Aí você precisa de fato de tratamento, tá? Geralmente, o tratamento de primeira linha, a gente geralmente orienta o paciente a ter repouso, evitar pegar peso, dormir de uma postura melhor, que é de lado, com o travesseiro entre as pernas, centrar melhor, corrigir mais esses aspectos que podem estar levando à dor lombar. Se essa dor persistir mais de 3 semanas, ela já se caracteriza como crônica, e nesse caso a gente precisa de fato de tratamento. Tratamento de primeira linha, além do repouso, é o uso de analgésico e anti-inflamatório, mais fisioterapia. Caso essa dor persista, é importante fazer pelo menos um raio-x para a gente ver se tem alguma causa secundária. Se o raio-x não mostrar nada, provavelmente essa dor é por questão de postura, né, por alguma questão ali de desidratação, né, por questão de pega de peso, dormindo inadequada. A gente corrigindo esses aspectos, com certeza você vai evoluir com melhora. Caso persista, existem ainda exames mais específicos, que é a ressonância, para a gente ver se tem algum pensamento de alguma terminação nervosa, algum nervo está sendo pinçado ali pelo desgaste da coluna. Então, na verdade, é isso. Diferir de crônico para agudo é o tempo e a intensidade da dor. Até 3 semanas agudo, após 3 semanas, a gente caracteriza essa dor como realmente uma dor mais crônica. Doutor, agora, a minha dor, ela acontecia basicamente depois que eu fazia alguma atividade. Eu ia para academia, ou... Na academia eu faço mais a questão aeróbica, né? Eu não faço muita questão de peso, essas coisas. Musculação. E eu bato 3 ou 4 peladas por semana, né? Além de um campeonato que eu estou jogando. E aí a doutora disse, olha, você precisa fazer musculação também, para fortalecer. Essa está aí, eu ainda realmente não comecei ainda a musculação, mas a musculação também ajuda, né, a fortalecer uma vértebra entre a outra. Como é que funciona isso também? Funciona muito bem a musculação. A atividade aeróbica ela é muito boa, pois ela fortalece também a musculatura da coluna, mas a musculação, de uma forma mais direcionada, quando você começa a fortalecer essa musculatura paravertebral lombar, né, alguns músculos abdominais, o reto abdominal, os oblíquos, tá certo? Acaba que esse fortalecimento dá um suporte melhor para que a gente tenha uma sustentação melhor e melhore sua postura. Então, para pessoas que têm dor de coluna crônica, iniciar, logicamente, né, com atividades mais direcionadas, com pouco peso, fortalecendo, alongando bem essa musculatura paravertebral lombar, fortalecendo bem o abdômen, e aí entra a musculação direcionada, personalizada, com um profissional de educação física, ou um fisioterapeuta também, né, no momento mais inicial, para melhorar essa questão da condição e do fortalecimento da musculatura que sustenta a coluna. Porque a atividade aeróbica, né, além dela ser muito bem-vinda para a questão de perda de peso, de melhorar também essa questão de diminuição de acúmulo na região abdominal de gordura, ela não fortalece tanto a coluna lombar. Então, o Pilates, por exemplo, o RPG e a musculação são exercícios muito bem-vindos para melhorar esse fortalecimento da coluna lombar. E melhora bastante, sim, esse quadro. A orientação, Flávio, é que sempre antes de uma atividade física, alongue bem a sua coluna, tá? Para que durante a atividade física você tenha mais liberdade de executar os movimentos sem dor.
Tá certo. Doutor Emanuel, obrigado mais uma vez pela participação aqui. Um grande abraço. A gente se encontra semana que vem aqui na Rádio Cidade. Obrigado, viu? Muito obrigado, meu amigo. Fica com Deus. Um abraço para todos os ouvintes da Rádio Cidade, toda a equipe da rádio. Muito bem. A gente conversa com o doutor Manuel Ribeiro.